Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Storck e hoje teremos uma aula sobre PIP. Existe PIP fisiológica? Aproveita para se inscrever aqui no canal e compartilhar o vídeo. Vamos à aula. Muito bem, hoje nós teremos uma aula sobre PIP e um assunto relacionado a PIP que costuma ser bastante polêmico. Tá? O propósito não é polemizar nada, até porque, mesmo sendo polêmico, a solução disso aqui é bastante simples, tá? Que é o seguinte: existe PIP fisiológica? Né? Em muitos lugares as pessoas falam sobre a PIP fisiológica, né, como um argumento para explicar o porquê de usar PIP em estratégias ventilatórias. Tá? E aí o argumento que muitas pessoas utilizam é que existe uma PIP natural, né, ou seja, fisiológica no nosso sistema respiratório. E que essa PIP seria responsável por manter os nossos alvéolos abertos, consequentemente evitando o seu colapso. E que essa PIP seria possível por meio do efeito da glote, tá? Ou seja, o fechamento glótico seria o responsável por pressurizar o sistema, gerando o PIP no seu interior e mantendo então os alvéolos abertos. Só relembrando que PIP significa pressão positiva nas vias aéreas ao final da expiração, ok? Muito bem, não é isso que acontece e não é assim que acontece, tá? Então não existe PIP fisiológica. Tá? A PIP é uma medida de pressão. Tá? E como a gente vive em um ambiente submetido à atmosfera, a gente está em pressão atmosférica. Tá? Então, quando a gente fala de pressão nas vias aéreas, não importa qual, quando a gente fala de pressão nas vias aéreas e a gente faz referência, por exemplo, pressão de 10 centímetros de água nas vias aéreas. Esses 10 centímetros de água acima da pressão atmosférica, ou seja, uma pressão supra-atmosférica, tá bom? Então, não é correto a gente falar que não existe pressão nas vias aéreas ao final da expiração também, tá? Porque lá existe pressão, é a pressão atmosférica. Mas a gente, por convenção, tudo que é igual à pressão atmosférica a gente vai chamar de zero, é o nosso ponto de partida, é a referência, tá bom? Então eu vou explicar para vocês por que é que não existe essa tal PIP fisiológica. E aí eu vou explicar para vocês o que é que determina, o que é que faz com que os alvéolos fiquem abertos e não se fechem ao final de uma expiração, tá bom? Então vamos olhar aqui para esse gráfico. Esse gráfico aqui tem no eixo Y um indicador de volume, aqui representado pela capacidade vital, e temos no eixo X pressão nas vias aéreas. Tá? Notem bem, no eixo da pressão nós temos um ponto zero aqui, tudo que está à direita do zero está positivo e tudo que está à esquerda do zero está negativo. Tá? Tudo que está à direita do zero significa retração elástica. Tá? Retração elástica. Portanto, se é retração elástica, é a tentativa de diminuir o volume. E tudo que está à esquerda do zero, portanto, pressão negativa, tá? Tudo que está à esquerda do zero, representa expansão elástica. Portanto, tentativa de aumentar volume. Tá? Então, nós temos à direita do zero retração, à esquerda do zero expansão. Tá? A gente sabe que o sistema respiratório é formado por pulmões e parede torácica. E eles interagem biomecanicamente. Pulmões e parede torácica vão interagir. Tá? Pulmões costumam fazer retração elástica, tá? E parede torácica costuma fazer expansão elástica. Então já dá para a gente entender que eles competem. Enquanto pulmões tendem a fazer movimento em um sentido, a parede torácica tende a fazer movimento em outro sentido. Um de retração e o outro de expansão. Então, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro.
tá? Então, vamos olhar aqui no gráfico. Nós temos um traçado pontilhado aqui e temos um traçado pontilhado aqui. Esse traçado pontilhado aqui da esquerda representa o comportamento da parede torácica, tá? Em relação volume, pressão. E esse pontilhado da direita representa o comportamento dos pulmões em relação volume, pressão, tá? Então, notem que a parede torácica em baixos volumes, tá? Em baixos volumes, ela está bem para a esquerda aqui no eixo da pressão. Portanto, em baixos volumes, a parede torácica tende a fazer muita expansão, ela tende a gerar muita pressão de expansão elástica. À medida que o volume vai aumentando, essa pressão de expansão elástica vai diminuindo, vai se aproximando do zero, tá? E chega um determinado momento que a parede torácica passa para o lado da retração, ou seja, em altos volumes, a parede torácica também vai tender a fazer retração, tá joia? Muito bem. Agora, se a gente olhar para o comportamento dos pulmões, né, em extremo baixo volume, os pulmões estão muito próximos do zero. E à medida que o volume vai aumentando, os pulmões vão fazendo muita força de retração, ou seja, eles vão fazendo muita pressão de retração elástica. E como a gente sabe que o sistema respiratório é um conjunto de parede torácica e pulmões, nada mais adequado do que somarmos eles. E aí, quando a gente soma, a gente tem esse traçado aqui do meio, tá? Esse traçado de linha contínua aqui, tá? Representa a soma de pulmões e parede torácica. E aí a gente vê o seguinte: existe um momento em que a parede torácica está do lado da expansão elástica. Existe um momento em que o sistema respiratório está do lado da expansão elástica e existe um momento que o sistema respiratório está do lado da retração elástica. Mas é claro que existe um ponto no meio, o zero, ou seja, existe um momento, existe um ponto em que o sistema está equilibrado, ou seja, ele não está indo nem para retração e nem para expansão, ele está em equilíbrio. Portanto, se a gente tomar bastante cuidado aqui nessa observação, a gente vai ver que esse equilíbrio, tá? Ou seja, esse zero, é exatamente no nível da capacidade residual funcional. E como nós já sabemos, a capacidade residual funcional é aquele momento em que nós terminamos uma expiração corrente, ou seja, inspirou, expirou. Ao final dessa expiração, você está na capacidade residual funcional. E exatamente nesse momento que você terminou de expirar, ou seja, ao final da expiração, você está com o sistema em perfeito equilíbrio. E como PIP significa pressão positiva ao final da expiração, aí eu te pergunto, aonde está a pressão positiva ao final da expiração? Não está, porque não existe. Tá? O que determina a manutenção da abertura dos alvéolos, consequentemente dos pulmões, ao final de uma expiração, não é PIP, é o equilíbrio dinâmico entre as forças de expansão elástica, tá, da parede torácica em conjunto com as forças de retração elástica dos pulmões. Ou seja, a manutenção da abertura das vias aéreas se deve ao equilíbrio dinâmico das forças de retração e expansão elástica. Portanto, é um equilíbrio mecânico e dinâmico, não é um equilíbrio de pressão positiva, a manutenção não se dá por pressão positiva ao final da expiração, mas sim por equilíbrio mecânico, ok? Então, ao final da expiração, estamos na CRF.
estamos com pressão zero, ou seja, equilíbrio mecânico. Portanto, não existe pressão positiva ao final da expiração fisiológica. PIP fisiológica não existe, tá bom? Gostaram do vídeo? Dê o seu like e deixe seus comentários, isso é muito importante para mim. Aproveite e assista os outros vídeos do canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.